Seja muito Ê, bem-vinda! que prazer estar aqui com Que você. honra! Olha, então, olha, tem plantas aí, tem plantas aqui. Eu gostei disso, Oh, hein? pois é, arranjei um Que, canto aqui em casa para que poder lindo! trabalhar, né? Que lindo! Poxa, Nossa, olha, doutora, muito obrigada. Eu sei da sua agenda, da sua correria, e eu estou me sentindo particularmente honrada em ter uma mãe do Brasil aqui falando para nós nesse dia de hoje. A Raquel está aqui. Raquel, tá eu quero a aqui. minha live, hein, Raquel? Pois Por é, nossa favor, querida hein? Raquel. Querida mesmo, amo você, hein, Raquel linda? Celso está Que aqui enviando um abraço para você. Sério, um abraço, querido Celso. Eu sempre lembro do Celso do Dia dos Namorados, hein? Pois é. Tem um vídeo do Dia dos Namorados. Não É, é? Esse casal é lindo, gente. É o casal para brilhantar junho, viu? Com as músicas românticas do Celso. Obrigada, doutora. Muito bom ter você aqui. Obrigada pela sua atmosfera, obrigada pela sua maternidade no Brasil, cuidando de nós líderes, de muitos líderes. Quando a gente precisa de socorro, a gente grita para pessoas assim, como a Elisete, a Ilma, a Neidinha. Então, assim, muito obrigada por ter vindo aqui compartilhar conosco como podemos fortalecer a nossa mente aí, é nesse verdade. momento, né? É verdade. O tema é bem desafiador, não é? É mais forte que o medo, fortalecendo a mente para transpor as crises. Então, eu queria muito te ouvir. Você é espetacular nesse Ah, assunto. não, hoje eu que vou te ouvir. Depois eu vou aí fazer uma live. Mas hoje eu falei, gente, vocês vão ter uma mega aula aqui com a mamãe Ilma, entendeu? Que ela vai indicar livros, cursos, entendeu? E a gente vai seguir andando aqui. Essa semana, doutora, eu escolhi doutora, pastora, mestre, eu escolhi para a gente estar falando sobre mentalidade. Então, ontem, anteontem, eu compartilhei bastante sobre termos uma mentalidade de sucesso ou de sobrevivência, que às vezes é aquela que apenas reage à circunstância, aquela que às vezes está ali esperando pelo mal de cada dia já, né? Esperando a negatividade através das notícias, dos canais. Então, o pessoal já me ouviu muito essa semana. A gente está aqui para ouvir a professora. Gente, olha, faz como eu, caderno na mão. Oh, meu Deus! Na verdade, tem muita gente hoje obcecada, né, por essas notícias. Eu já disse em algumas lives que a mídia hoje virou obituário, né? Só Sim, tem uau. notícia de morte. Sim, Então, do uau. momento que a sua mente fica fixada nesse cenário sombrio, você vai ser afetada nas suas emoções, na sua forma de pensar e até mesmo de agir, não é? E um Isso faz reflexo mal para disso, nós, né, doutora? Ficar ruminando essas coisas. profundamente, Que aí ontem vocês profundamente. ouviram de mim, aí hoje vocês vão ouvir de uma profissional aqui da saúde. Ah, não, eu amo ouvir você. Todas as vezes que eu encontro com você, seja no Modeladas ou alguma oportunidade rápida, né, que a gente tem de encontrar, é sempre um tempo muito precioso. Eu sempre me sinto muito impactada pelo seu jeito de ministrar, né? Sempre você tem uma Oh, palavra muito forte, muito impulsionadora das pessoas. Acho que a gente precisa tanto disso, né? É claro, a gente precisa do acolhimento, é necessário sim. nesse mundo tão carente, né, que a gente vive de afeto, a gente precisa do acolhimento, esse acolhimento na alma, né, que Uhum, toca a nossa alma. uhum. Mas a gente precisa daquela palavra que desperta. Isto é, né, principalmente nessa hora, sai, né, se Uau. movimenta, não fique paralisado. Porque o que o medo faz, né? Disse, o medo ele tem uma ação fisiológica, ele vai trabalhar na química cerebral, né? O medo anda junto com a ansiedade. E aí, junto, o que vem? Vem a ansiedade, aquela descarga de adrenalina na corrente sanguínea, também o cortisol, né? Que imagina adrenalina Uhum, e cortisol juntos. Isso uhum, vai trazer tanta consequência, né? Porque aí vem uma, é, um banho de energia, mas aquilo que poderia ser positivo, te proteger,
diante de uma ameaça real. Mas o que acontece com a mente? A mente cria ameaças imaginárias. Uau, uau. Né? Porque quando nós pensamos, é uma descarga de energia de qualquer jeito, né, doutora? Positiva ou negativa, né? Sim, sim. Então, vai te paralisar ou vai te preparar para lutar, né? Então, o que acontece com as pessoas? Quando elas ficam muito prisioneiras dessas fixações do passado, porque tem gente que foi treinada a ter medo, né? Disso. Sim, a gente sabe sim. Pessoas que tiveram assim, um treinamento familiar para ter medo, porque tudo era na base do medo, da ameaça. Essas pessoas chegam à vida adulta e aí qualquer notícia serve para descompensar todo o seu equilíbrio. Uau. E é isso que é um perigo que a gente tem que trabalhar, sabe? Uau. E, doutora, antes de você prosseguir, eu acho que você falou algo tão interessante. Como enfrentar essas coisas que nos descompensam? Porque eu acho que esses dias, eu acho que com a aula da doutora hoje, a gente vai fechar muitos pontos aqui que a gente vinha discutindo. Porque esses dias eu falei muito sobre isso mesmo, de que às vezes uma pessoa não responde o seu WhatsApp, você já se sente rejeitado. Ou seja, um gatilho que está ali, né? E que a gente vai, aos poucos, fazendo esse diagnóstico. Quando nós nos sentimos descompensados, como que nós podemos, sei lá, fazer um passo 1, 2 ou 3? Eu sei que temos que procurar terapeutas, procurar ajuda, mas às vezes você tem alguma instrução para nós sobre isso, porque eu acredito, doutora, que esse tempo fez exatamente com que aqueles gatilhos, né, de mentalidades, Bárbara, como você estava citando aí, de mentalidades de controle ou daquilo que a gente viveu na infância, possivelmente ameaças de abuso, porque teve muito quadro assim, né? Possivelmente algumas coisas acordaram em nós. Então, quando nos vemos assim descompensados, o que fazer? Primeiro, além de orar. Eu acho que a gente tem que reconhecer, porque a primeira coisa que nós temos é essa capacidade dada por Deus de perceber o que está acontecendo. A gente tem os recursos, sabe, disso. Porque, veja só, não tem terapeuta para todo mundo, não. Não tem. Eu acho que a gente tem que entender um princípio. Nós temos os recursos internos para a gente dar conta das questões. E temos, doutora, temos os recursos internos. Meu Deus, isso é libertador, isso é um ouro que a senhora está dizendo para nós. Gente, acho que vai ser a live das perguntas, que aí eu vou tirar todas as minhas dúvidas. E como nós encontramos esses recursos internos? Mostra aí um caminhozinho para nós. Veja só, primeiro, Deus nos deu a capacidade de pensar. Aquilo que eu penso, eu sinto, como eu sinto, eu ajo. Não é? Esse é o processo da alma, não é? Esse é o processo. Então, essa capacidade racional, e Paulo fala muito sobre isso, né? Paulo nos dá muitas chaves para a gente entender esse processo mental, né? Ele nos convocou, até quando eu leio Romanos 12, a imagem mental que eu tenho de Paulo é como se ele tivesse, gente, pelo amor de Deus, não é isso? Pelo amor de Deus, rogo-vos, pois irmãos, né? Gente, ele estava falando para quem? Rogo-vos, é verdade. Que não tem o Senhor, não. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia. Eu acho que se ele conseguisse pegar alguém naquele momento, ele fazia assim, ó. Ele balançava, acorda. Não fique paralisado, não deite na cama da vitimização. Questione seus pensamentos. Questione. Porque eles foram automatizados, são configurações mentais, né? Disse. Isso. Estão lá há anos. Que a pessoa está lá. Não é tudo que você pensa que você tem que aceitar, né, doutora? Claro. Nossos pensamentos, eles foram configurados num ambiente familiar, eles foram formatados numa história de vida. Nós aprendemos a olhar a vida a partir da perspectiva daquilo que nós vivemos, das crenças e valores que nós recebemos lá. E principalmente da forma que o outro, nessas figuras
primárias, né, de autoridade na nossa vida, via vida. Agora, a Sim, gente chega sim. na vida adulta, eu tenho falado muito em algumas lives, a gente tem que se autorizar a ser adulto. Meu Deus! Não, deixa eu só te falar uma coisa para você falar depois disso. Eu já estava pensando em falar, mas eu falei, vamos ver se eu falo. É a segunda ou terceira vez que eu falo isso na live, é uma confissão pública, viu, gente? Agora eu estou confessando aqui diante da doutora Ilma. Esses dias, assim, sei lá, tem cerca de um ano, não é tão esses dias, que eu estava, doutora, com uma situação para resolver. E tomando uma xícara de café da manhã, num momento desses de introspectar, olhar para dentro, refletir, eu ouvi quase que autivelmente, disse, não dá para você governar, eu já tinha lançado o Ouse Governar, não dá para você governar a sua vida adulta com as suas emoções de criança. Exatamente! Doutora, foi uma... Agora... E aí você tocar nesse assunto, uau! Hein? Fale-me mais sobre isso. Nossa! Porque o que acontece? Aquilo que a gente viveu lá na infância, chega um momento da vida que você tem que se autorizar a sair daquele modelo lá. Meu Deus, que chave! O que eu quero na minha vida, não é? Eu tenho que me perguntar, o que eu quero? Eu quero construir a minha vida hoje, minha vida pessoal, minha vida familiar, minha vida profissional, minha vida cristã, com os modelos que eu vivenciei lá atrás, com a estrutura de família que eu tive, com os desafios que eu enfrentei, porque todo mundo tem uma história, né? Sim, que eu fui humilhado, né? Sim, porque sim. eu sofri bullying na Fui escola. abusado, né? Eu ouço história, assim, no consultório eu ouço história todo dia. Cada um vem com uma história, não é? Vem trazendo. Aí eu falo, ok, essa é a sua história. O que você quer dessa história sua? Uau. Preservar e o que você não quer repetir, porque você já sabe o final. Meu Deus, olha aí. Não é? É uma escolha que nós temos que fazer. É uma escolha. E aí, se autorizar a ser adulto, eu gosto muito daquele texto do amor de 1 Coríntios 13, porque ele vem assim trazendo o amor como um caminho excelente. E às vezes a gente não presta muita atenção naquilo que está falando naquele capítulo, não é? Fala, nossa, que ideal de amor, isso é só o amor de Deus, amor amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Só que no capítulo do amor, no versículo 11, está escrito assim, e eu vou falar que feminina aqui para mim, né? Quando eu era menina, pensava como menina, sentia como menina, falava como menina, agia como menina. Agora que eu sou grande, desisti das coisas de menina. Gente, eu precisava ouvir essas coisas, viu? E você? Eu preciso ouvir. Não, vocês aí. A doutora já está aqui já está com as patentes, gente. Nós estamos aqui para conquistar. A doutora já está com as patentes. Que incrível é mesmo, né, doutora? Esse texto é lindo para falar disso, no capítulo do amor. Então, aquele caminho só pode ser trilhado por pessoas adultas. Sim, sim. Que vão fazer avaliações, né? Porque adultos conversam. Sabe uma coisa que eu tenho pensado muito, doutora? Que adultos, né? A nossa condição de maturidade ou de adulto deve ser a não fatalista. Porque criança é fatalista, né? Criança é assim, mãe, me dá ou eu tô com raiva. Mãe, se eu não for, não gosto de você. Eu tenho uma de 7 anos, então... e qualquer outra criança também. Então, criança é fatalista. Só existe 2 opções, ou é ou não é. E o quanto que Deus nos deixou as sinapses, os neurônios, para construir... Ontem eu pensei muito sobre isso, construir possibilidades, né, doutora? Não tem uma única, não é ou eu perco ou eu ganho. Existem outros lugares, né? E isso, eu não sei se você concorda comigo, mas acho que isso cheira maturidade, quando eu não sou fatalista, né? Exatamente, porque as nossas sinapses, a forma que Deus nos criou é tão sublime, né? Que renova, a mente pode ser renovada. Basta a gente decidir, querer. Então, você pode querer
continuar refém emocional das circunstâncias diversas, não é? Ah, que eu sofri isso, que eu sofri... Você pode continuar com seu discurso de sofrimento, ou você fala, não, hoje eu estou aqui, eu sou adulta e eu quero viver como adulta. Porque a gente tem, né, disse, pessoas que são adultos cronologicamente. Né? Na cronologia, tá. Você tem quantos anos? Ah, eu tenho 40 anos, aí eu tenho 60, aí eu tenho... E isso é tempo cronológico. Mas há um tempo subjetivo, que é o tempo da experiência de vida. Não é? E esse tempo ele é muito importante que a gente compreenda, porque são as experiências que nos amadurecem. Depende de como nós vamos lidar. Se eu pego uma experiência difícil, né, uma experiência desafiadora que todo mundo tem, e eu decido que eu sou capaz de superar aquelas dores, aquelas situações, que eu tenho o Senhor comigo, eu tenho o Espírito Santo. Esses que são os recursos internos que a gente tem. Sim. Né? Então, eu ia pedir para você enumerar aqui mesmo, talvez 2 ou 3 desses recursos, porque eu acredito, doutora, uma das coisas que eu mais falei aqui por esses 70 e poucos dias que a gente está em lives aqui direto, é sobre nós reforçarmos esse mundo interior. E quando você me mandou o áudio, você falou disso e eu achei incrível. Então, eu sei que nós já estamos mentalizando, pensando, ou pelo menos eu já estou provocando esse público sobre isso, esses amigos e a mim mesmo, porque se eu provoco você, eu sou a primeira a ser provocada. Então, Verdade. assim, que 2 ou 3 passos que a gente pode terminar a live hoje, ou você que vai ouvir depois, que a gente vai deixar salvo aí, e falar, olha, eu vou sentar na cadeira e eu não vou agir mais assim ou pensar assim. Porque, gente, deixa eu dizer a vocês, eu honro a atmosfera dessa doutora que está aqui. Ela tem sarado líderes pelo Brasil. Então, eu acredito que quando nós estamos na presença de pessoas que têm patentes, né, de pessoas que têm superação, é a hora que nós temos para receber essa atmosfera e andar sobre ela. Além dela ter atmosfera, ela provoca essa cura sobre a vida de tantas pessoas que eu conheço pessoalmente. Então, eu acredito que essa não é mais uma live para ouvir instruções, mas é uma live para pegarmos o ponto 1, 2 e 3 e falar, olha, amanhã eu vou tomar café comigo seguindo essa instrução, né? Então, poxa, doutora, eu acho que a gente está aberto desse jeito aqui. Ai, meu Deus, que lindo! Eu estou emocionada aqui. Você me emociona. Ai, olha só, é tão importante a gente entender o processo do Senhor na nossa vida, né? Além dos recursos espirituais, que a gente tem o Senhor, a gente tem o Espírito Santo, que nos ensina. A gente tem a sabedoria que vem de Deus. A sabedoria não se aprende em bancos escolares. Não vem da boca dos eruditos. Não é um saber acadêmico, né? Sabedoria é a unção do Espírito Santo de Deus nos dando discernimento para olhar a vida na perspectiva de Deus. Isso que é sabedoria. Então, você pode ter o seu tempo de idade, tempo cronológico, você pode ter o seu tempo subjetivo. Se você não aprender nada nas experiências da vida, você fica amarrada lá. Você fica refém emocional lá. Uau. Mas tem um tempo, que a gente usa na psicologia, que é do sistema psicológico da gente, que é o tempo lógico. O que é o tempo lógico? É o tempo que cai a ficha. Sabe? Uau. O tempo do insight. Meu Deus, que cai a ficha. É esse tempo do insight, da compreensão. Sabe, quando você está ali pensando uma coisa limitadora, um pensamento formatado lá naquelas coisas negativas, aí você para e pensa assim, por que eu estou pensando assim? Que angústia é essa? Davi fez isso. Que angústia é essa? Por que estás angustiada, minha alma? Por que eu estou com essa sensação estranha, não é? Eu estou escrevendo um livro, devo terminar até semana que vem, é Enigmas da Alma. Eu te falei. Eu já falei aqui. Eu quero. Você vai vir lançar ele aqui nas lives. Aí a gente faz uma campanha para ter muita gente aqui, viu, gente? Mais gente ainda. E a gente vai receber aqui. Você lança. Você vai
apresentar lá. Estou falando sobre isso, sabe? Esses sentimentos que comparece que a gente não sabe de onde vem, porque muitas vezes a gente não para pensar. Aí, de repente, você vê, meu Deus, por que eu agi assim? Por que eu falei isso? Não é? Por que eu estou pensando assim? Opa, peraí, deixa eu parar. Eu vou me interrogar, eu vou me escutar. Quando você vai num terapeuta, você tem que falar para se escutar, não é isso? Isso. Enquanto você fala, você se escuta. Você transforma suas dores, suas angústias em linguagem. E como nós somos seres da linguagem, nós somos inseridos no campo da linguagem, e Jesus foi apresentado assim para nós como a linguagem de Deus, o Logos, né? A palavra é muito importante. E por que a gente não fala para a gente mesmo? Uau, que incrível! Falar para nós mesmos. Para si mesmo. Aliás, eu converso muito comigo mesmo. Às vezes, Celso me pergunta assim, você está falando comigo? Eu falei, não, comigo mesmo. Não se preocupe, eu não sou doida ainda não. Dizem que isso é bom, né, doutora? Dizem que é uma terapia, né? É isso mesmo? Excelente, sabe? Porque a mente é curiosa. Quando você questiona, ela quer respostas. Então, por exemplo, você está com medo, você questiona, estou com medo de quê? Né? Porque o coronavírus, tá, mas estou com medo de quê? E tal. Eu preciso ficar agora mergulhada? Não é? Basta cada dia o seu mal? Eu presto atenção muito nessas palavras na Bíblia, sabe? Basta cada dia o seu mal? Eu não vou arranjar mais nenhum, não, já tenho o suficiente. Já tem o suficiente. Calma, Ilma. Calma, respira, presta atenção. De onde está vindo isso? Tá, vamos lá, vamos conversar. Então, isso já me harmoniza. Questionar os seus pensamentos, né? Questionar duvidar. pensamento. Uau. Não deixa cair no automático. Automáticos são processos que precisam ser mudados. A mente está automatizada. A gente vê crianças com a mente automatizada. Eu costumo dar aqueles exercícios para falar lá no vidinho dela, quando ela está começando a dormir, né, para mudar o programa mental, ainda das crianças, que eu creio que os pais curam os filhos. Sim, eu também. Creio muito nisso, né? Como os filhos adultos curam os pais, que vieram daquela geração que não aprenderam a expressar afetividade. Sim. Voltando na questão da idade, né? Eu falei do cronológico, subjetivo e do lógico. Quando você pergunta, as fichas começam a cair. Opa, peraí, então é por isso que eu estou agindo assim? Ora, mas eu não tenho mais esse cenário hoje. Esse cenário é lá do passado. Por que eu vou ficar hoje agarrado a algo que não mais faz parte da minha vida? E não, eu me autorizo agora a sair desse comportamento infantil. Meu Deus, eu me autorizo. Eu me autorizo. Você sabe que alguém que vai para um cargo de autoridade, que ele não se autoriza, ele se sabota? É mesmo? Fale-nos disso. Fale, né, gente? Fale-nos disso, que tem um monte de gente em cargo de autoridade aqui. Vamos medir nossa autossabotagem agora. Mas é impressionante. Sério? Como é isso, doutora? Você sabe que durante muito tempo eu fiz consultoria empresarial, né? Sim, sei. Durante muito tempo. Geralmente eu era chamada nas empresas para analisar comportamento. Sim. Né? Aí eu me lembro, por exemplo, que eu recebi um rapaz, ele tinha um alto cargo na empresa, e um dia o diretor, numa reunião, foi chamar a atenção dele por uma decisão que ele tinha tomado, e aí o diretor alterou a voz com ele. Quando alterou, acionou uma defesa dele, ele pediu demissão na hora. E a empresa me ligou e falou, Ilma, ele é bom, ele é uma pessoa competente, ele conduz a equipe dele bem. E ele gritou, pediu demissão e tal. Aí, manda ele aqui.
entendi. Aí fui conversar com ele. Aí ele olhou para mim e falou assim: eu não admito que ninguém grite comigo. Eu falei, você pediu demissão? Você tem outro emprego? Ele falou assim: não, eu não tenho outro emprego. Eu não sei nem o que eu vou fazer da minha vida, porque eu não admito que ninguém grite comigo. Uau, Ah, uau. então me conta essa história. Aí ele falou: nem meu pai. Aí, é claro, a história dele estava toda na questão com o pai. Ele vinha trazendo muito ressentimento, muita mágoa. E agora ele ainda tinha comportamentos infantis, mesmo num cargo de autoridade. Tinha chegado lá no topo, aonde ele sempre sonhou e se sabotou. Preferia abrir mão. Uau. Isso é uma Meu Deus. autossabotagem. São pessoas que lutam a vida inteira, que se esforçam, que querem chegar lá naquele alto cargo da empresa. E você pode prestar atenção, quando chegam lá, eles vão para dois comportamentos. Ou eles vão para o autoritarismo, aí as pessoas olham assim e falam, poxa, mas ele era um profissional tão bom, agora foi para esse cargo, o poder subiu a cabeça. Aí eu costumo dizer, não é o poder que subiu a cabeça. Não. É a fragilidade que aflorou. Como a gente ouve isso? Ontem eu ouvi essa frase, gente, o poder chegou à cabeça. Não é o poder. Não é, é a fragilidade que é a aflorou. fragilidade. E aí Meu vem a Deus. insegurança, com medo de perder aquele lugar. Ele arma as defesas dele para que ele não seja visto aonde ele é inseguro. Então, ele se isola no poder. Ele comanda pela força, pela pressão, pela coação. Aliás, ele não faz gestão de pessoas, ele faz indigestão de pessoas. Porque ele quer a pessoa longe dele. Eu entendi. Por quê? Porque assusta, né? As pessoas perto assustam, né? Então, uau, eu super entendi sobre a autossabotagem, porque, na verdade, ele precisa, quer, mas as pessoas são meio que como uma ameaça, né? Talvez, Sim. Não sei. Sim, Meu ameaça, Deus. sim. Quanto mais próximas as pessoas chegam, mais elas percebem as fragilidades, as vulnerabilidades. Sim. E aí a gente vê muito, quantos assim, sabota até com atitudes mesmo, né? Vai lá, toma uma decisão errada, traz prejuízo para a empresa, demite quem não podia demitir, não consegue fazer uma boa gestão de transformar pessoas em aliadas, né? Sim. Influenciar pessoas. Então, ele faz uma liderança difícil. Porque, na verdade, liderança não é um cargo que você tem, né? É a sua capacidade de influenciar pessoas. Então, a gente vê muito. Ou ele vai para a permissividade. É aquele bonzinho, diz sim para todo mundo, com medo de não ser amado. Então, essas autossabotagens, essas decisões erradas, tudo isso que a pessoa faz, na verdade, é uma tentativa de se autoproteger. Né? É uma criança. Todo o histórico. Digamos, é uma criança assustada, né, sentada lá na gestão de uma equipe, digamos assim, né? Porque aí, como você está falando, é como se a gente fica se ligando ou se lembrando, né, daquele cenário da infância que não existe mais hoje, né? Uau, isso foi... Geralmente ela tem uma história, você não vai conseguir ser nada na vida, não, você é um fracassado. Geralmente ela tem uma história que ela vai buscar reconhecimento através daquilo que ela faz, né? Ser amada e reconhecida pelo que faz, não pelo que é. Não é? Como nos ajudamos e como ajudamos outras pessoas se nós encontramos... Essa live aqui está cheia de CEOs, está cheia de pessoas que comandam outros, viu? Então, como nos ajudamos se nos identificamos assim e como podemos ajudar pessoas que, digamos, estão se auto-sabotando? A gente pode falar a verdade, dizer como estamos enxergando ou não é bom, porque eu sei que vocês, terapeutas, têm todo um caminho para chegar, né? Que não é, às vezes, um feedback nu e cru para a pessoa que vai ajudar. Às vezes, não ajuda em nada, né, doutora? Porque o feedback você tem que ter muito cuidado, né, para não ferir o outro, né?
Porque todo mundo tem fortalezas e tem fragilidades. Então, se você não trabalha isso, tem algumas ferramentas muito boas da empresa, não é? De avaliação de desempenho, que você dá Sim, feedback. assessments, né? Tem muitas ferramentas boas, né? Mas é muito importante que a própria pessoa se perceba, né, disso. Né? O que está acontecendo? Olha o que você está fazendo à sua volta. Perceba, não é? Por quê? Porque todo mundo tem áreas que ela é cega, que ela Sim, não consegue. pontos Ela cegos, né? precisa se ver pelo olhar do outro. Então, aquilo que o outro traz para ela, você vê quando a pessoa quer crescer. Ela tem amarras lá atrás. Por exemplo, pessoas feridas são, assim, incansáveis trabalhadores. Por quê? Porque aquele trabalho está dando para elas o que elas não tiveram lá atrás. Então, elas vão com todo afinco trabalhar. São os workaholics, viciados em trabalho. Sim, Por quê? sim. Porque aquilo ali trouxe um ganho. Um ganho muito bom, trouxe o reconhecimento. Mas lá dentro tem um coração fechado, entulhado, e é perigoso isso sem tratar. Por quê? Porque ela vai trabalhar demais e vai entrar numa exaustão e isso vai atingir o físico, vai trazer doenças, né? Então, o ser humano precisa, principalmente num cargo de gestão, trabalhar a sua fragilidade. O autoconhecimento ajuda demais. Quanto mais eu me conheço, e para eu me conhecer eu preciso me olhar, não é? Ter conversas. Como é que é conviver comigo? Uau! Olha que pergunta, gente! Como é que é conviver comigo? Meu Deus, eu nem vou dormir pensando isso, viu? Andréia, você está aí na live, já fala como que é conviver comigo. Não dá o feedback aqui agora, ao vivo, não. Meu Deus, essa eu vou anotar. Como é conviver comigo? Meu Deus. Muitas vezes você já viu aquelas pessoas que dizem, nossa, hoje nem eu mesmo me suporto. Já é verdade. Nem eu mesmo. Forte. Tem que ir lá olhar, porque todo o emocional está entulhado. Tem que identificar, reconhecer, faxinar a alma. Não é? Tem que faxinar a alma. Aquilo que Tiago fala, em vós que sois de ânimo inconstante, né? De humor inconstante. Limpar o coração. Como nós vamos mudar os nossos modelos mentais se a gente não limpar o coração? É o primeiro passo. Eu amo o Salmo 139, foi até o salmo que eu e o JB decoramos quando éramos noivos. E eu amo sonda-me e me conhece, porque né, a Anne Borges está até aí na live, e a Anne sabe que sonda, a gente usa sonda, e você também, doutora Ilma, e muitas pessoas sabem disso, para procurar uma coisa lá no fundo, né? Se você vai procurar uma coisa na superfície, você não precisa de sonda. Né? A Anne pode até dizer aí, mas sonda é usada para metros de profundidade, né? E o Salmo 139 vai falar, sonda-me e me conheces, vê se há em mim algum caminho mau, né? Então, assim, eu fico olhando como o livro de Salmos, se a gente o pega como um roteiro, como ele é um roteiro tão específico para o autoconhecimento, né? Olha, hoje eu quero matar e destruir meus inimigos. Não, as misericórdias do Senhor vão se renovar a cada manhã. Os neurônios se renovam a cada manhã. Então, assim, que incrível a gente poder... Né, tem a palavra viva de Deus como uma ferramenta e como uma instrução, né, doutora? Como você está dizendo, fazer essa pesquisa interna, né? O Salmo 139, inclusive, eu uso com pessoas da igreja, pessoas cristãs, terapeuticamente. É mesmo? Eu estou como exercício, Nossa, dever de casa. Sério? Então passa esse exercício aí, gente. Uau, então dos últimos 5... Ah, pode falar. Não, porque você tem que impregnar a mente dele. Você tem que impregnar a mente. Quando você começa a ler, por exemplo, vamos lá nos 21 dias, né? Porque quando eu aprendi isso, em 1992, eu acho que eu fiz um curso sobre isso, da repetição mental. Oh, meu Deus, eu aprendi umas coisas muito interessantes.
E eu fiquei questionando, será que isso tem base bíblica? Será que Aham, isso tem? Porque tudo que eu aprendo aham. por aí eu questiono se tem base Sim, bíblica, né? E a gente sim, tem que saber filtrar. Aí eu sim. cheguei em casa, um dia, vindo do curso, eu abri a Bíblia, e aí foi em cima de Daniel 9:10. Ora, Daniel estava lá orando 21 dias. Qual era o motivo da oração dele? Para Deus tirar o povo do cativeiro. Uhum, uhum. Será que esses momentos, né, de impregnar nossa mente com a palavra de Deus não trabalhem desfazendo as fortalezas da mente? Aquilo que Uau. está arraigado lá, como modelos, que está aprisionando a nossa liberdade. Então, eu comecei a pensar sobre isso, porque Deus não precisa de tempo para nos responder, muito menos para nos Sim, ouvir. sim, Somos nós que precisamos que a nossa mente seja limpa pela palavra, renovada pela palavra. E quando Davi orou e escreveu o Salmo 139, ali naquele salmo traz um pouco da história dele, das angústias dele, de tudo que ele viveu. Então, quando você começa a personalizar aquele salmo, sonda-me, ó Deus, você vai lá personalizando. Eu sou muito visual, então quando eu falo sonda-me, eu já vejo a plataforma da Petrobras na minha frente. Aqui tem mar, né? é Aqui tem verdade. mar, né? A gente vê, meu Deus, aquela plataforma vai com a sonda lá no fundo do mar para poder descobrir, né, a Os preciosidade que poços de tem dentro do mar. petróleo. Não é? Então tem que sondar. Aí eu começo, sonda-me, Senhor, faz igual com a sonda da Petrobras, Senhor. Uau, olha aí, gente. Vai lá no profundo, especialmente os versículos 23 e 24. Não é? Sonda-me. Tu conheces o meu Meu, pensar. é verdade, o meu Ele, andar, o meu deitar. Uau. olha só, ele diz no versículos 13 e 14 que quando ele estava no ventre da mãe dele, né? Antes que houvesse um só dia, Uhum. o Senhor já conhecia todos os dias. O que que isso me faz? Quando eu digo, Senhor, tu conhece o meu pensar. O Senhor conhece o meu pensar desde que eu estava no ventre da minha mãe, que era o impacto Uau, dos pensamentos dela sobre mim, né? uau, é verdade. Né? A criança no ventre da mãe, ela sente todos o impacto Sim, da alma da mãe, pensamentos e emoções. sim. Ela sente tudo isso, né? Então, só conheço o nascedouro dos meus pensamentos, a gênese dos meus pensamentos. Uau, Como que eles se elaboram? Por meu que eu tenho esse Deus. processo mental obsessivo, né? Quanta gente com pensamento obsessivo? Aliás, eu acho que a gente vai ter muito mais ainda depois da pandemia, tá? Sim, é verdade. Porque a pandemia está sendo gatilho para soltar essas fixações mentais, né? As pessoas estão com medo, com ansiedade, e isso tem um efeito sobre a vida de adultos e crianças, principalmente as crianças, que tem que É cuidar mesmo. tem que cuidar da mente das crianças. Então o salmista fala: sonda-me, tu conheces o meu pensar, o nascedor dos meus pensamentos, tu conheces o meu sentir, Senhor, cada sentimento que eu nem sei nomear. O Senhor sabe. Sabe aquela nostalgia que vem Sim, final de sim, tarde? Eu sim. tenho um monte de gente com essas histórias. Aliás, no meu livro tem A Viração do Dia e os Enigmas da Alma. Meu Deus! Você sabe que eu escolhi o final do dia, a viração do dia, exatamente por isso? Porque foi. A gente tem que trocar umas figurinhas. Porque eu também acho que aparece um espírito que visita, né? Que eu ainda não sei dizer, mas visita esse final da tarde com a nostalgia, com alguma coisa. Eu falei, então a gente vai estar aqui para lançar outras palavras. Exatamente. Nostalgia, nosto vem é um vocábulo grego que quer dizer voltar para casa, não é? Olha aí. Lá, saudades desse lugar. E Uhum. o nostalgia fala de dor. Então, a dor da perda do lar, a dor da saudade do lar. E aí eu penso disso, eu escrevi esse capítulo esses dias. Eu penso que todos nós trazemos no nosso DNA a marca do paraíso perdido. Uau! Eu super creio. Esse quadro aqui, ó,
é do Éden, que está bem aqui atrás, ó. E nós Uau! escolhemos ele aqui, esse aqui, ó, doutora, só um pouquinho. Esse Tô aqui vendo. tá Tô vendo? vendo. É do Tô Éden e vendo. eu deixei ele aqui porque eu acredito nisso, que nós temos que. Mas é outra conversa, né? É devolver o É, Éden. Mas aí quando você fala aí do paraíso perdido, que incrível. eu penso que hoje os seres humanos, eles vivem em busca do paraíso perdido. E não é Meu. filme do Indiana Jones. Não, é é. quântico, é quântico. Exatamente, é de outra ordem. É de. Meu outra Deus, ordem, doutora, quero te não ver é? a semana que vem. É Gente, fantástico. eu Olha, eu tenho creio, tantas uau. histórias. Meu Deus, Eu coloquei vários casos clínicos sobre isso. E um que dia lindo. desse, eu estava falando numa igreja, num congresso de família, eu falei isso. E uma moça me procurou, ela não era cristã, ela entrou na igreja por acaso. E ela falou, olha, eu sou enfermeira de um hospital psiquiátrico. E eu nunca consegui entender porque no final do dia os internos começam a ficar agitados. E só param quando a gente aplica a medicação para acalmá-los. Que agitação é essa? Não é? Então, nós Exatamente, temos meu muito a Deus. pensar sobre isso. Muito. Porque Olha, de lá doutora, que entrou o medo. eu já quero propor aqui no UAU, quero escrever um livro com você sobre quântico, porque aí eu vou na onda da doutora, gente, entendeu? Oh, Uma doutora assinando o livro, entendeu? Aí, olha, aí vocês vão comprar, hein? Sério, doutora? Meu Vamos Deus, escrever. vamos. Que Gente, lindo. olha, foi lá que entrou o medo, lá que Sim, entrou a ansiedade. sim. Olha a ansiedade. Imagina, eu estou dando um curso, Prevalência sobre os Conflitos da Vida. Né? São 5 encontros, comecei o primeiro agora segunda-feira. E eu falei sobre isso segunda-feira. Imagina aqueles filhos do Deus Pai, eles ouviram o barulho, o som dos passos do pai no jardim e se esconderam. Entrou a ansiedade. Sim, exatamente. Entrou a ansiedade. Nesse momento, a ansiedade entrou e com ela o medo, a vergonha e a perda, não é? Então, uau. Nós estamos aqui falando do medo, né? Para além do medo, é o nosso tema, renovar a mente, né? Fazer essa virada de chave na nossa mente, identificando as amarras da nossa vida para impulsionar a nossa mente para ela ser mais forte do que o medo. Quem governa nossa vida? Aonde está? Onde nós estamos colocando a nossa vida? No governo do Espírito, que me dá a ousadia para eu governar sobre mim mesma. Olha só, isso é muito forte. Porque eu penso que o seu tema, o diferencial do seu tema, não é o governar, porque todos nós temos condições de governar. Uhum. É a ousadia para descobrir os recursos que temos e usá-los na perspectiva do reino de Deus. Uau, que incrível, que incrível. Isso é fantástico, porque quando a palavra de Deus diz que nós somos reino, ele não está dizendo o homem é reino, a mulher, ele está dizendo nós somos reino. Então, nós somos sacerdote real, nação santa, povo adquirido. A gente precisa ter essa ousadia de trabalhar os nossos processos mentais e não deixar que esses modelos mentais que trouxeram tanto sofrimento, que trouxeram doença, que adoeceram a nossa alma, governem a nossa vida. A gente escolhe, disse. A gente que escolhe. Incrível, que incrível, que incrível, porque eu acredito que quando Efésios 1 diz ali também, né? Você já foi abençoado, você já está assentado, ou seja, já é uma instrução de Deus, né? Então, assim, faz muito sentido você dizer que os recursos internos estão dentro de nós. E quando a gente começou a falar do Salmo 139, a Anne até colocou aí, eu quero sondas para sondar ouro, porque é o território que ela está procurando. E aí eu fiquei pensando, e os tesouros escondidos? E as riquezas encobertas? Tem né? 3 anos
que eu estava fazendo meus devocionais em Provérbios e eu escrevi na capa da minha Bíblia, escrevi: eu sou caçadora de tesouros ocultos. Uau! Olha aí. Revela-me, Senhor. Revela-me, Senhor. Meu Deus, que Eu me forte. declarei caçadora de tesouros ocultos. Que forte. Por Uau. quê? Porque Deus tem os tesouros ocultos. Aquele, vê se há em mim algum caminho mau. Não é? Do Salmo 139. Vê onde eu não consigo ver, não é? Na minha história de vida, no caminho que eu percorri, onde houve o que me fez mal e me guia. E eu posso te dizer, disse, que todas as pessoas que eu dei esse exercício, fazendo sistematicamente, ali no mínimo 21 dias, todos tiveram sonhos reveladores. Está em Salmo: tu me ensinas enquanto eu durmo. Como Deus vai nos ensinar enquanto nós dormimos, senão pelos sonhos? Ele traz a revelação. Ele meu traz. Deus, meu Deus. Fantástico. Gente, hoje nós vamos ficar com esse dever de casa para essa semana de estudarmos, e se você quiser dar mais uma pincelada, doutora, a gente ainda tem 8 minutos, mas de estudarmos o Salmo 139 sobre esse viés que a doutora está citando. Né, de, olha, vamos sondar, olhar os caminhos que estavam lá dentro, que às vezes estava até esquecido por você, estava no inconsciente, no subconsciente, mas um sonho, né, doutor? Um sonho, ou às vezes, sei lá, um momento de uma outra atmosfera ou de uma outra frequência, né? Um momento que você vai ter de reflexão pode te levar a esse lugar do abuso, que às vezes era uma porta fechada que você queria esquecer, que você não queria ter acesso mais. Mas se nós vamos orando a palavra, e se a doutora aplicou isso sobre tantos pacientes, nós vamos querer ser seus pacientes aqui. Eu acho que umas 800 pessoas passaram por aqui, tem 200 e poucas agora, mas nós vamos querer ser os pacientes da doutora essa semana. Oh, meu Deus, é fantástico, sabe por quê? Essa chave que Deus dá. Na verdade, o que o Senhor está falando para a gente é, na minha palavra tem a chave, tem a resposta. O Espírito Santo te conduzirá. Não é porque, imagina, lá Davi, naquela época, ele escreveu isso. Hoje, com esse Espírito Santo em nós, ele não vai trazer aquilo que nós precisamos. Disse, eu tenho uma pessoa que tinha 10 anos que não menstruava. No 21º dia a menstruação desceu. Eu tinha outra que fez 4 inseminações para ter filho. Perdeu as 4. Começou esse trabalho junto com o marido, engravidou. Vai ter gêmeos agora, esses dias. Eu tenho tanta história. Crianças com hiperatividade, né? Que mudou o contexto. Crianças com medo, não dormiam no quarto, só no quarto dos pais. Aplicou tudo isso, assim, dando segurança para a criança com frases, e hoje elas já não mais estão nisso. Eu tenho gente com memória de UTIM. Uma moça só dormia na sala com a luz em cima. E ela não sabia o que era. E eu, na hora, eu entendi. Eu falei, vai perguntar à sua mãe como foi seu processo de nascimento. Quando ela foi, ela ficou 2 meses na UTI neonatal. Com aquela luz. Com a luz. Meu Deus. Ela tinha as memórias da UTI, médicos, enfermeiros espetando ela. Coisas que Deus sabe. E são processos mentais limitadores. Gente, Deus, Ele trabalha conosco quando a gente se dispõe a renovar a mente. Ele vai nesses cantos escuros da nossa mente e leva a luz. Vê onde eu não consigo ver. E o Senhor traz, porque Ele tem, né, esse poder para nos curar, sarar, nos sarar, e principalmente sarar nossa mente. Esse é um tempo. A pandemia, com todos esses transtornos, mas é um tempo kairos. É um tempo da oportunidade. Eu super acredito, um sabá de Deus. Nossa, para mim tá fantástico. Então, eu estou refletindo, estou pensando, estou escrevendo, não é? Eu estou produzindo. Sim. Isso está sendo muito precioso. A gente pode fazer desse tempo. Senhor, eu preciso conhecer o que tem lá dentro da minha alma. Eu tenho as amarras. Isso aí, eu não quero mais viver isso. Né? Eu não quero mais viver. Eu quero... na viração do dia, eu quero estar com o Senhor.
Uau, que não é? incrível, né? Não com o Esse espírito de opressão ou de angústia, né? Doutora, a gente tem 4 minutos, mas eu queria fazer uma proposta aqui no ar, e você depois pode falar como fazermos isso, mas eu só quero aproveitar essas 220 pessoas que estão aí para saber sobre isso, mas eu acho que nós poderíamos criar, não sei se você topar, por exemplo, uma semana de junho ou uma semana de julho, que a gente pudesse falar a semana toda com você, num horário que você possa, e a gente adapta, para você nos dar essa direção do Salmo, ou então a gente fazer um grupo no Telegram. Eu não sei, eu acho que você está com uma chave, uma resposta muito especial, e eu sei que existem coisas que fazem parte da terapia, você não vai compartilhar aqui, mas eu acho que você pode compartilhar algumas chaves de direção. Eu não sei, eu quero propor que a gente pudesse fazer um mini programa, ou 3 dias, ou então se encontrar, por exemplo, 21 dias vai dar 3 semanas, né, mais ou menos. Então, se encontrar 3 segundas-feiras para falar do 139, porque, meu Deus, eu acho que você trouxe Fantástico, né? uma direção, assim, uma estratégia de cura. E então, de repente, se você topar, eu já toparia as 3 Vamos próximas sim. segundas, né, para a gente estar As aqui e a gente segundas eu tô divulgar. dando curso. Tá, As pode ser as segundas eu tô sextas, dando as curso. quintas, pode ser as Aliás, eu queria já sextas, as falar com quintas. o pessoal, para quem não conhece meu livro, né, Disse? Isso, por favor, Família, divulga aí. lugar de refúgio ou campo de batalha. Entra lá no nosso Instagram, Ilma Celso Cunha, né? Que a gente vai divulgar também as próximas turmas do curso. E aí, Tá, Disse, nós vamos combinar tá, um período para a gente poder ter esse tempo junto. Vai ser bem legal. Bem tá. legal. Eu Eu acho que acho, eu eu não acho. vou conseguir na segunda, mas pode ser de terça a sexta, a sábado, não é? Pode Eu ser. acho que vai Vamos ser um bom combinar. tempo. Eu vou combinar com a doutora e vou deixar um banner lá no Insta essa semana ou a semana que vem para dizer sobre o Salmo 139. Então, quando você ouvir lá, você vai saber que é isso. Doutora, a gente tem 2 minutos e eu quero que você deixe as suas considerações finais aí, porque, olha, nosso muito obrigada. Eu não vou gastar nem tempo agradecendo aqui, porque eu quero que você receba mais dela. Mas, olha, eu estou apaixonada pelo que aconteceu aqui hoje, pela atmosfera de hoje. Nossa, muito emocionante, né? Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Agora, não se acomode, não é? A sua mente, né? A sua capacidade que Deus deu pode resolver todas essas questões que Uau, limitam os sonhos de meu Deus na sua Deus, vida. Deus tem meu Deus. muito mais além, né? E nada acontece aqui fora sem que antes aconteça aqui dentro. Então, trabalhe aqui e faz, e age, e se autorize a ser adulta, madura e comprometida com Deus e renova essa mente, por favor. Uau, uau. Transformar esse Incrível, incrível, doutora. Muito, muito obrigada. E nós vamos ter mais de doutora Ilma aí, viu, gente? Se prepara que esse mês a gente tem mais de doutora Ilma. Eu só vou Vamos combinar com a sim. agenda cheia dela aqui. Um beijo Vamos grande, sim. doutora. Muito Beijo, muito obrigada. Amei. obrigada.